2024 é definitivamente o ano da areia no cinema. Agora que Furiosa chega para consolidar o Desert Power que vem sendo explorado em filmes como Duna Parte 2 e até mesmo séries como Fallout, que encaram esse grande terreno árido e hostil como local ideal para se contar histórias emocionantes e tremendamente imersivas. Mas existe uma diferença fundamental aqui em Furiosa, já que o diretor George Miller é inquestionavelmente um mestre da ação. E é maravilhoso observar essa mão criativa tão poderosa na condução de uma narrativa que precisa de pouquíssimas palavras para funcionar. Quase todas as emoções provocadas durante as 2 horas e 30 de Furiosa acontecem principalmente através do movimento, seja ele o dos atores e dublês se lançando pelos ares, em proezas inacreditáveis, seja pela própria linguagem de câmera que transforma tudo que foi captado nessas filmagens tão desafiadoras num balé muito preciso de violência, velocidade e êxtase. Agora, isso já tinha sido feito brilhantemente no filme anterior da saga Mad Max, Estrada da Fúria, que se entrega para essa ação predominante de um jeito até bem radical, já que o filme é basicamente formado por umas 3 ou 4 sequências de ação muito longas, encaixadas uma na outra, num ritmo frenético que até poderia passar a sensação de que não existiria muita história sendo contada por baixo dessa superfície de adrenalina constante. Mas eu não concordo muito com isso, já que pra mim aquele filme estava simplesmente forçando o gênero da ação a passar por um filtro que remove todos os excessos e impurezas narrativas que foram se acumulando ao longo de décadas no cinema. Os diálogos expositivos, o acúmulo de personagens irrelevantes que só tomam tempo de tela, as justificativas artificiais para a motivação dos heróis. Em Estrada da Fúria, eu sinto que o George Miller estava procurando refinar essas histórias e tirar dali o essencial, o fundamental, o simples, que vem desde lá atrás no trabalho de mestres de filmes mudos como Buster Keaton, não por acaso uma das influências principais da série John Wick, que também procura essa mesma pureza narrativa, e o objetivo final seria permitir que o filme de ação tenha como fim em si a própria ação, que ela seja a linguagem pela qual os personagens se comunicam, que ela seja a razão de existência da obra e que essa razão seja igualmente valorosa quanto qualquer outro gênero do cinema, que costuma ser mais reconhecido como arte verdadeira quando comparado com o gênero de ação. Com isso em mente, não seria errado se o George Miller procurasse fazer a mesma coisa aqui em Furiosa, mas é muito bacana que ele não tenha se acomodado em repetir o mesmo feito, e agora ele faz algo ainda mais ambicioso, que é mesclar todos esses atributos muito bem conquistados em Estrada da Fúria, com uma história mais complexa, mais extensa, até mais intimista em muitos momentos, e que procura uma reflexão bem interessante sobre vingança e o que fazer com esses sentimentos tão corrosivos. Além disso, mesmo que ele mantenha a intensidade anterior das cenas de ação, o filme arrisca ser muito mais paciente com o ritmo da narrativa, que investe dessa vez em 5 capítulos diferentes que por si só já quebram aquela estrutura ocidental tradicional de 3 atos. E é claro que essa paciência é totalmente recompensada, não só porque os vários picos de ação do filme são incríveis, mas porque a jornada até eles consegue ser igualmente poderosa. Do primeiro ao último segundo do filme, o George Miller preenche a tela com uma exuberância, uma criatividade e ousadia visual e conceitual, uma riqueza de construção de universo e na forma como esse universo é apresentado através do design de som, da direção de fotografia, dos figurinos surrados e da personalidade excêntrica das várias criaturas que habitam esse mundo distópico. E isso é algo tão contagiante de ver na telona, que eu realmente me sinto agradecido por existir e poder humildemente contemplar esse tipo de coisa no cinema. Será que eu falei demais? Talvez essa última frase devesse ficar só na terapia mesmo. Só para não deixar passar o que poderia ser visto como problema, essa estrutura narrativa de Furiosa não é tão imediatamente satisfatória quanto o jeito direto e linear do filme anterior, que tinha uma certa elegância no seu minimalismo, e isso pode causar até uma impressão de que o filme demora para acontecer ou que ele tem um ritmo irregular. E essas são características, inclusive, muito atribuídas ao filme anterior do George Miller, Era Uma Vez um Gênio, que tem vídeo aqui no canal, e é um filme que eu gosto, muito porque, sei lá, eu acho que com algumas obras rola alguma conexão que me faz sentar e apreciar a história exatamente do jeito que o diretor resolveu contar ela, e essa atitude acaba muitas vezes priorizando o sentimento geral que eu tive assistindo, e daí eu passo pano mesmo, para eventuais probleminhas narrativos,
que também são subjetivos e estão sujeitos a muitas coisas diferentes. Tudo isso para dizer que é possível que você encontre, se ficar procurando, algumas irregularidades também em Furiosa, mas para mim a sensação geral e as virtudes inegáveis do filme falam muito mais alto, e até por isso eu acabo dedicando muito mais tempo para elas aqui, e isso vale para vários outros vídeos meus, inclusive. Mas vamos entrar nos detalhes de Furiosa, uma saga Mad Max, e para isso fica o aviso de spoiler. Se você não viu, assiste lá e depois volta para cá. Enquanto isso, se você quiser ganhar 10% de desconto em qualquer curso da AIC, Academia Internacional de Cinema, é só usar o cupom GUSTAVO10, que é válido até o dia 30 de maio de 2024. Você vai poder estudar coisas muito legais e de quebra também me ajudar aqui no canal. Bom, a trama de Furiosa vai trabalhando uma história de vingança bem lentamente, no melhor estilo Era Uma Vez no Oeste, mas essa vingança é totalmente oculta, né? Habitando ali o íntimo da protagonista e só escapando ocasionalmente através dos olhares prolongados que ela dá na direção do Dementos, interpretado pelo Chris Hemsworth, que raptou a garota quando ela era novinha, matou sua mãe e vive uma existência patética, totalmente ignorante do sofrimento que ele causa nos outros. Mas o cara tá sempre sendo julgado ali pelo olhar da Lila Brown, que faz a Furiosa novinha, e da Anya Taylor-Joy também, e ambas as atrizes entregam uma performance silenciosa e cortante que comunica tudo que a gente precisa saber só na base dessa força do ódio. Aliás, esse é um papel bem interessante do Chris Hemsworth, porque ele consegue aproveitar muito bem várias das suas melhores habilidades como ator, o timing cômico, o carisma, o jeito meio atrapalhado, mas também imponente, quando ele precisa se mostrar mais ameaçador, e ajuda muito que ele tenha um diretor habilidoso extraindo essas qualidades e guiando a performance durante o ótimo arco do personagem, né, que trilha o seu próprio caminho no filme. E isso é uma das coisas mais legais, mesmo que a vingança da Furiosa seja a força que move a trama adiante, existe todo um mundo fora disso que também se transforma com a passagem dos anos. E essas transformações acontecem muito por conta dessa ambição totalmente caótica do Dementos, conquistando posições de poder ao lado das outras facções que a gente conheceu no filme anterior. A Cidade da Gasolina, a Fazenda de Balas e a Cidadela, comandada pelo eternamente melhor nome de vilão da história, Immortan Joe, aqui infelizmente interpretado por outro ator, já que o Hugh Keays-Byrne faleceu em 2020. Mas enfim, é dessa construção de universo paralela que vem inclusive muito do humor do filme, que surge como um refresco, né, depois de tanta piada pronta do estilo Marvel, e aqui o George Miller consegue enxergar a graça simplesmente no jeito como um corpo morto na areia permanece com as perninhas rígidas para fora do chão, ou então no exagero de um maestro regendo uma sinfonia de motores de moto, ou ainda um dos moleques de guerra do Immortan Joe encontrando no meio do nada o grupo do Dementos e perguntando se ali era Valhalla, né? Todo esse lado do filme se apresenta com essa excentricidade fascinante e capaz de reter a atenção, né? Porque a construção de imagem e conceitos é muito original, é muito autoral e absurdamente divertida de observar. Mas é quando o filme volta para Furiosa que ele encontra suas notas mais sóbrias, as suas imagens mais bonitas, né? E a sua conexão mais humana também. Assim como as cenas de ação mais incríveis, obviamente. O capítulo 3 envolve a Furiosa lidando com uma guerra de estrada, protegendo um caminhão gigante cromado ali dos ataques incessantes de um grupo de paraquedistas do asfalto, né, que lançam uma ofensiva insistente pela terra e pelo céu para derrotar esse comboio, fazendo com que a Furiosa precise trabalhar em conjunto com o motorista do comboio, o Praetorian Jack. E essa é, sem brincadeira, uma das melhores sequências de ação que eu lembro de ver nos últimos anos, e ela é absolutamente única dentro desse filme, já que todas as outras que vêm em seguida, ou mesmo antes, são completamente diferentes e singulares também. Por exemplo, nas outras a gente vê coisas como o Jack e a Furiosa dizimando sozinhos um batalhão enorme na Fazenda de Balas, na perseguição inicial que traz a mãe da Furiosa tentando interceptar os seus captores, a coisa toda acontece num silêncio cadenciado que envolve um grau de furtividade. Enfim, é realmente um cardápio variado e bem nutritivo de sequências de ação que, de novo, estão sempre comunicando algo, né? Sempre impactando emocionalmente os personagens e os seus objetivos, sendo o meio pelo qual eles se entendem ou se desentendem.
Curiosidade, o Chris Hemsworth conseguiu emplacar sua esposa em 2 papéis diferentes ali no filme, e eu até me confundi pensando que ela poderia ser a mesma personagem, mas os filmes de Mad Max costumam fazer esse reaproveitamento de atores e não estão nem aí, né? Então, eu também não tô. Aliás, o Praetorian Jack é um baita novo personagem, não só pelo visual maneiro do Tom Burke, mas pela postura centrada e a dignidade que persiste mesmo num personagem que já aceitou fazer parte desse sistema de um mundo tão cruel, né? E ele serve tanto como mentor, quanto o resgate de uma humanidade há muito tempo perdida pela Furiosa, e eventualmente como mais um acúmulo de vingança quando os dois são pegos pelo Dementos e ele mata o Jack no pior estilo Hector de Troia. Inclusive essa cena super pesada rende mais uma das grandes imagens do filme, quando o Dementos pendura a Furiosa pela mão enquanto seus capangas torturam o Jack, e uma vez que a poeira baixa e o sofrimento acaba, a câmera procura a Furiosa, mas encontra ali nas correntes só a sua mão decepada por ela mesma, que cortou fora o seu antebraço machucado para escapar. Não só o George Miller faz dessa uma imagem impactante, né, mas ela carrega todo um significado ali, já que o braço descartado era justamente o que tinha umas tatuagens revelando a localização do lugar de origem da Furiosa. Um mapa, né, que era o seu caminho de volta ao lar, e nesse momento ela abre mão, literalmente, dessa origem tão importante para ela, para conseguir sobreviver e executar sua vingança num outro dia. Mas um detalhe interessante é que um personagem descreve num determinado momento a Furiosa como um anjo sombrio, e o George Miller vai lá e entrega numa imagem essa simbologia com a Furiosa emoldurada por chamas, mas protegida por uma silhueta em formato de cruz. Enfim, é um cineasta completamente no domínio da linguagem visual, e ele recheia com gosto, né, o filme com várias imagens marcantes assim. Mas vamos encerrar junto com a Furiosa essa jornada de vingança, e a cena que executa isso é maravilhosa, não só porque ela subverte toda a lógica do movimento que vinha dominando a narrativa, quando a Furiosa encontra e captura o Dementos, não é uma luta que se segue, mas sim um grande monólogo do Chris Hemsworth, proclamando a sua descoberta filosófica de que num mundo tão perverso, só o que sobra é a entrega completa para sensações livres de moral, já que sentir qualquer coisa significa continuar existindo para ele. Mas essa cena é incrível principalmente porque a Furiosa chega num tremendo de um impasse. Ela passou anos construindo uma imagem quase mitológica do Dementos que ela queria matar e achou que isso seria suficiente para aliviar sua dor. Mas quando ela chega no momento de fazer isso, o Dementos que ela encontra é um ser patético, cuja morte nunca vai preencher o vazio que ela sente por dentro. Por isso a personagem fica meio perdida, grita com ele, dizendo para ele devolver sua mãe, se entregando para uma fantasia que simplesmente nunca iria se realizar. A vingança nunca vai conseguir desfazer uma morte. E se isso não é possível, né, qual que seria o objetivo a se alcançar com a vingança? Daí que o George Miller vai lá e se entrega pro lúdico e pro fabulesco, representando de forma literal a conclusão da Furiosa. E o narrador da história até brinca com as várias versões do que aconteceu, né, reforçando esse caráter de lenda, mas ele insiste que a versão verdadeira é uma na qual o Dementos permanece eternamente preso no chão e a sua carne serve como terreno fértil para uma árvore que cresce e se fortalece enquanto seu corpo definha e morre lentamente. Numa imagem muito perturbadora que ecoa ótimos momentos aí do cinema do Aronofsky, com A Fonte da Vida, ou mesmo do Alex Garland com A Aniquilação. E eu confesso que eu tenho uma fobia bem peculiar de plantas crescendo de dentro de mim, que esse filme reativou de um jeito bem inesperado. Mas enfim, a árvore do Dementos, que vem daquela semente carregada pela protagonista desde criança, cresce ao ponto de dar um fruto que a Furiosa entrega para as esposas do Immortan Joe, prontas para fugir ali, né, iniciar a trama de Mad Max Estrada da Fúria. E talvez essa seja a grande lição. Ao invés de executar uma vingança que jamais recuperaria aquele pedaço dela que se foi, a Furiosa tira dessa vingança uma nova vida, um novo fruto, e atua para que outras vidas tenham a chance de redenção que ela nunca teve. E nesse sentido, por todo o mal que ele causou, o Dementos vira, mesmo a contragosto, a semente que alimenta essa fagulha de esperança. E tudo isso dentro de um filme de ação simplesmente foda pra caralho. Mas diz aí o que você achou de Furiosa, uma saga Mad Max. Vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.